Cronograma, Bíblia todo dia, Lucas capítulo 9, do versículo 37 ao versículo 62. Vamos ver, como eu adiantei ontem, sobre a cura de um menino endemoniado. Lembram que eu falei para vocês ontem que o Senhor, ele não poderia se demorar em cima do monte ali, transfigurado, em uma cena totalmente cheia da glória de Deus. Ele não poderia se demorar num cenário como esse, porque a missão de Jesus não era estar ali, mas era o Senhor enviou, né? Deus enviou seu Filho para os aflitos, para os doentes, para os que precisavam de arrependimento. Então, Pedro, ontem, nós vimos que ele disse, é bom estarmos aqui. E é por isso que ele foi repreendido, porque o Senhor, ele veio para estar no meio daqueles que precisavam. E prova disso é que assim que eles desceram do monte, ali já se encontrou uma cena de rebuliço, né? Como se diz aqui na minha terra. Um total caos, aonde um homem estava bradando, mestre, rogo-te que dê atenção ao meu filho, pois ele é o único que tem, né? Um espírito dominava ali, e ele gritava e caía em convulsões, porque aquele espírito estava escravizando aquele jovem. E o homem vai dizer para Jesus que rogou aos discípulos de Jesus para que operassem ali a libertação, mas eles não conseguiram. E aí o Senhor diz assim, traga-me aqui o seu filho. E ali o Senhor, ele opera, né? Ali o Senhor faz cair por terra aquele demônio na vida daquele jovem. Então isso é a prova viva de que a missão de Jesus ali naquele momento, a missão terrena, hoje Jesus está glorificado sim ao lado do Pai, mas antes ele teve que ser humilhado, crucificado em uma cruz, não é verdade? Depois nós vamos ver a partir do versículo 46, quem será o maior? Olha, você vê que os próprios discípulos, eles eram homens falhos também, né? Ali eles poderiam estar falando só de coisas espirituais. Não, eles estavam ali competindo uns com os outros para ver quem era o maior entre eles. E aí Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles que estavam com ele, e para ensinar a eles, né? O Senhor vai dizer assim, pegando uma criança, quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. O exemplo de uma criança, porque uma criança ela é pura, uma criança ela não tem consciência, né, dessa questão de disputa, de querer ser melhor, o anseio pela fama, entre tantas outras coisas que estão em nós por conta do pecado. E Jesus dá um exemplo, que quem quer ser o maior tem que servir, né? Hoje, nesse mundo, nós vemos que essa questão de ser grande, quanto mais pessoas têm à sua volta, quanto mais pessoas te servem, mais as pessoas são consideradas grandes, né? Famosas, importantes. Mas isso é contra a lógica do reino, isso é uma lógica terrena. A lógica do reino é quanto menor, né? Mais servo é. Louvado seja Deus, né? Deixa eu dizer assim, quanto mais servo, né? Quanto mais nós servimos, né? Maior nós somos para o Senhor, né? Como nós temos que diminuir para o Senhor crescer nas nossas vidas. E é servindo que nós vamos mostrar uma certa grandeza espiritual nas nossas vidas. Depois nós vamos ver sobre a oposição samaritana, a partir do versículo a partir do versículo 51, a oposição samaritana. Por que os samaritanos, eles não se davam bem ali, né, com o povo, com os judeus? Nós temos até na Bíblia, nós também temos a parábola do bom samaritano. E muitos não entendem o porquê. Essa questão dos samaritanos, desde que o reino de Israel ele foi dividido em duas partes, reino do norte, reino do sul, foram umas tribos para lá, outras tribos para cá. Um ficou com a capital de Judá, outro ficou com a capital de Jerusalém. E aí os samaritanos foram para um lado, né? A capital de Samaria e a capital de Jerusalém. E aí a capital de Samaria, né, ficou como se não houvesse adoradores. E ali eles ficaram sendo mal vistos, então eles não se davam bem quando dividiram o reino. Isso nós vamos ver lá no tempo dos reis, depois que Salomão morreu.
Precisamos estudar melhor para vocês entenderem isso. Mas é por isso que aqui nós vemos a oposição samaritana e por conta também de que o samaritano, naquela parábola do bom samaritano, ele era o último a fazer uma boa ação contra um judeu. E ele fez. Amém? E ele diz assim, né? Versículo 51. Aproximando o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém, né? Porque existia aí essa briga, né? Essa confusão entre Samaria e entre Jerusalém. Uns diziam que eles não eram povo de Deus, que eles não adoravam como deveriam adorar, enfim. E por último nós vamos ver quão difícil é seguir Jesus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E o Senhor disse: eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E aí depois outro disse: siga-me. Mas o homem disse: Senhor, deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Nesses exemplos que nós vemos aqui, até o versículo 62, são pessoas que estão muito ocupadas para seguir Jesus de imediato. E o que nós aprendemos não é que nós não podemos sepultar um parente, que é pecado nós irmos a um sepultamento, não é sobre isso. Mas é porque quando nós temos outras prioridades que vão além, que estão acima do Senhor, é impossível seguir a Ele, é impossível. E é difícil nós seguirmos a Jesus, porque nós precisamos negar nossa carne, os nossos prazeres. Vamos precisar muitas vezes abrir mão de certas pessoas, de certas coisas que até para nós faz bem, mas estão no caminho, estão impedindo de nós seguirmos a Jesus. E aí, por isso, a Bíblia diz aqui que quão difícil é seguir Jesus, porque as pessoas têm muitas prioridades acima de Jesus. Nós não devemos ser assim. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Por isso que Jesus finaliza esse capítulo dizendo: ninguém que põe a mão no arado olha para trás. É apto para o reino de Deus, né? Então, assim, quer seguir Jesus? Não olhe para trás. Segue firme olhando para o Senhor, para o autor e consumador da sua fé. É esse o resumo de hoje. Que Deus te abençoe.